Oi, gente, professor Eliseu aqui. E dando continuidade ao nosso curso Fiscalização de Contratos, na aula de hoje nós falaremos sobre os procedimentos de fiscalização ao longo da execução contratual. Pois bem, a administração realizou uma determinada licitação e firmou um contrato e escolheu você, servidor, para ser o fiscal daquele contrato. E agora? Como proceder? Por onde começo? O que é que eu faço durante a execução contratual? Nessa aula nós vamos ver isso. Então, até o momento, a gente já viu no nosso curso de licitação, de fiscalização contratual, alguns pontos a respeito dos fiscais de contratos. Né? Primeiro, o perfil dele deve ser alguém do quadro permanente, quando possível, né? Se não for possível, aí pode ser outra pessoa contratada pela administração, mas que pertença ao quadro da administração. Note, pode ser um contratado, mas que esteja vinculado à administração, prestando serviços na administração. Não é o caso de se contratar um terceiro apenas para fazer a execução, a fiscalização contratual. Isso é vedado. Deve ter atribuições relacionadas ao objeto. Quando ele não tiver, a ideia é que se forneça o conhecimento necessário. E também ele não pode ter vínculos com a empresa contratada. O servidor escolhido, ele não pode recusar servir como fiscal, a não ser em situações que realmente haja conflitos entre a prestação do serviço, né, e a designação. O fiscal ele deve trabalhar de forma diligente para que tudo aquilo que foi concordado pelas partes se cumpra. Interessante seria se ele tivesse um histórico e casos de sucesso. Vimos por último, né, que a fiscalização ela pode gerar responsabilização tanto do fiscal quanto da empresa quanto da administração. Isso vai se dar principalmente nos casos de terceirização de mão de obra. A terceirização de mão de obras com dedicação exclusiva, por exemplo, pode gerar a responsabilização da administração diante da falha na fiscalização, caso a empresa contratada deixe de recolher os impostos necessários para pagamento dos seus empregados. E aí incide sobre o contrato a súmula 331 do TST. Brevemente, a gente já viu essas coisas nas outras 4 aulas anteriores. Então, nesta, nós vamos ver sobre como proceder durante a fiscalização, e aí os objetivos da nossa aula são fornecer uma compreensão dos procedimentos de fiscalização ao longo da execução contratual. Ao final da aula, espera-se que os alunos possam ter adquirido conhecimento e habilidades para realizar uma fiscalização, entender o que é necessário para iniciar a fiscalização contratual e compreender a análise dos documentos para fins de recebimento provisório e conclusivo do objeto. No momento em que se elabora o termo de contrato, cabe à administração começar a realizar a fiscalização contratual. A fiscalização contratual não é um critério que a administração pode adotar ou não. É uma obrigação, um poder-dever, como nós já vimos. Então, fiscalizar os contratos firmados com a iniciativa privada é uma obrigação legal e um dever administrativo fundamental para garantir a defesa dos interesses públicos. Fiscalizar, na verdade, envolve um conjunto de atividades que são exercidas pela administração visando o controle, o acompanhamento, o monitoramento do cumprimento das obrigações estabelecidas em contrato, com o fim de assegurar a execução do objeto contratado e o respeito às normas vigentes. Então vejam que é um escopo que envolve diversas situações, né? E é uma obrigação da administração. Quando um fornecedor é selecionado,
a administração já deve estabelecer uma comunicação clara e eficaz com ele por meio do fiscal designado. Esse fiscal, ele vai ser o responsável por acompanhar de perto a execução desse contrato, garantir que todas as obrigações sejam cumpridas conforme foi acordado e verificar o cumprimento dos prazos, a qualidade dos produtos, os serviços entregues, né? Todas essas situações que estão previstas tanto na legislação quanto no termo do contrato. Por que é importante ter o contrato, ter o fiscal? É o que diz Costa, em 2013, página 59, que nós citamos abaixo. Né? Se o contratado pudesse, durante a execução do contrato, alterar ao talante as condições exigidas em edital e os termos da proposta vencedora, os princípios norteadores da licitação estariam sendo postos por terra. A isonomia, um dos objetivos do certame, estaria sendo quebrada durante a execução do contrato. De nada adiantaria a elaboração de um projeto básico devidamente aprovado se, por exemplo, os materiais fossem substituídos durante a execução do contrato por material inferior. A proposta vencedora, selecionada por ser a mais vantajosa para a administração, poderia, na prática, perder essa qualidade. Por isso, o fiscal de contratos tem a incumbência de se certificar de que as condições estabelecidas em edital e na proposta estejam sendo cumpridas durante a execução do contrato para que os objetivos da licitação sejam materialmente concretizados. Eu já falei para vocês que o interesse da administração é sempre o interesse público. E a materialização do interesse público ela vem com o cumprimento do contrato, das normas do contrato. Assim, né, os procedimentos iniciais de fiscalização envolvem as duas etapas principais, né, que é a análise documental e a definição de procedimentos iniciais a serem realizados pela contratada. Nesse caso, vai caber ao fiscal, né, verificar regularmente se as atividades estão sendo concluídas dentro dos prazos estabelecidos no contrato. Isso pode incluir revisão de cronogramas, relatório de progresso, comunicação com as partes envolvidas, controle de qualidade, gestão de mudanças, controle de custos, comunicação efetiva. Compete a ele manter uma comunicação aberta e eficaz, né, com o responsável pela empresa, avaliação de desempenho, arquivamento e educação. Tudo isso são competências do fiscal de contratos logo de cara. Né? Então, ele precisa, desde o início, trabalhar para que o contratado, tenha condições de fornecer o objeto conforme foi licitado. E como eu disse, os procedimentos iniciais do contrato vão envolver duas etapas, né, que é a análise documental e definição dos procedimentos iniciais a serem realizados pela contratada. No caso da análise documental, essa etapa que é importante, né, para se conhecer os termos, para conhecer as condições e requisitos do contrato. Então, é um papel que o fiscal tem que desempenhar, porque ele precisa conhecer os termos, as condições e os requisitos do contrato. Inclui aí revisar cuidadosamente o contrato e todos os documentos anexos para garantir uma compreensão clara de todas as obrigações e expectativas. Durante o procedimento da licitação, desde a fase inicial, que ocorre com a elaboração dos documentos obrigatórios, né, estudo técnico preliminar, documento de formalização de demanda, termo de referências, e depois vem o edital, consolida tudo isso. A partir disto é que é elaborado o contrato. Então, o fiscal ele precisa conhecer todos esses documentos anteriores, inclusive os documentos da empresa, aqueles que foram exigidos no edital da licitação, né? Os documentos de habilitação, a documentação técnica. Ele precisa conhecer isso para ele poder ter
condições de executar a sua fiscalização da melhor forma possível. Então, ele tem que ter uma compreensão clara de todas as obrigações e expectativas que envolvem a fiscalização de contratos, que envolvem as obrigações da empresa. Durante essa análise, é importante identificar ambiguidades, inconsistências, lacunas nos documentos que possam exigir esclarecimentos ou emendas. Diante disso, havendo essa necessidade, o contrato pode ser retificado, pode ser reavaliado, retificado, em comunhão ali com o gestor do contrato, né? Também pode ser necessário analisar especificações técnicas do edital, cronogramas, plano de trabalho, regulamentos aplicáveis, além de o cômputo geral de documentação que foi solicitado, tudo isso para que ele possa ter uma compreensão completa do escopo do trabalho. O segundo ponto, que é a definição dos procedimentos iniciais, então, compete ao fiscal, com base naquela análise de documentos que ele já fez, definir os procedimentos iniciais a serem realizados pela contratada. No geral, o trabalho da empresa começa com a emissão da ordem de serviços. Quem emite a ordem de serviço é o gestor. O gestor vai emitir a ordem de serviço e a empresa vai iniciar suas tarefas. E a partir desse momento que o fiscal começa a atuar de forma presente diante da empresa. Mas antes ele já está atuando, como nós vimos na análise documental. E aí essa definição dos procedimentos iniciais pode envolver algumas diretrizes, como, por exemplo, mobilizar recursos, tem que partir para avaliação, verificação se tem recurso mesmo para poder bancar, agora são recursos financeiros para poder bancar a execução do contrato, verificar o planejamento, o cronograma, se estão de acordo, se estão quando é que ele vai ser concluído, tá? Controle de qualidades, o fiscal vai ter que fazer. Comunicação e relatórios, ele vai precisar sempre estar fazendo seus relatóriozinhos. No caso de obras, existe um livro que é elaborado pela empresa, livro de obra, e esse livro ele tem que ter o acompanhamento do fiscal. Então, essas são algumas das obrigações que competem ao fiscal no momento do início da fiscalização. Então, são dois pontos chaves que nós citamos aqui. O primeiro é a análise documental, reavaliar toda a documentação da licitação, a documentação que a empresa apresentou, verificar os termos do contrato, se alguma coisa não estiver clara, solicitar uma readequação. E segundo, definir os procedimentos iniciais, que envolve aí a mobilização de recursos, análise do planejamento e do cronograma, talvez um controle de qualidade, comunicação e relatórios. De acordo com o TRT, vai caber ao fiscal os seguintes ações iniciais, no momento em que ele está começando o seu trabalho como fiscal. Olha só. Promover reunião inicial, devidamente registrada em ata, e aí eles têm lá um modelo para dar início à execução do contrato com o estabelecimento das obrigações contratuais em que estejam presentes as partes interessadas. Então, esse é o primeiro ponto, promover uma reunião inicial e registrar isso. Segundo ponto, elaborar a planilha resumo de todo o contrato administrativo. Terceiro, exigir da contratada a apresentação de documentos que são necessários para dar prosseguimento com os trabalhos, e aí esses documentos vão estar envolvidos a relação dos empregados com o nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, número de carteira de identidade, inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, verificar se o número de empregados está de acordo com o previsto na proposta da contratada, enfim, diante das particularidades do objeto. Então, vejam, primeiro precisa fazer a análise do contrato para ver tudo isso aqui, tá?
Sendo casos de entrega de produtos, óbvio que não vai ser necessário exigir uma relação dos empregados, não completa, mas talvez seja necessário conhecer aqueles que são entregadores da empresa. Segundo ponto aqui, no caso de prestação de serviço, carteira de trabalho e previdência social dos empregados admitidos, devidamente assinadas pela contratada, verificar as anotações, né, as anotações que incluem data do início do contrato, função exercida, remuneração, discriminação do salário base, adicionais, gratificações, tudo isso. Faz parte, então, do trabalho do fiscal de contratos. Exames médicos admissionais dos empregados à contratada que prestarão serviço e outros documentos exigidos no contrato. Claro, isso frente a determinados tipos de contratos, né? Não são todos os contratos que vão ser exigidos isso, mas muitos deles sim. Segundo, também ele tem que examinar, né, a existência ou não de obrigações adicionais e se a empresa fornece equipamentos de proteção individual aos seus trabalhadores. Né? Se não estiver fornecendo, se for o caso, é necessário cobrar. Então, aqui são alguns dos procedimentos de fiscalização iniciais que devem ser adotados pelo fiscal, né, para estabelecer já ali uma base sólida entre o licitante e a contratante, né? Essas ações ajudam a garantir que todas as partes compreendam claramente os termos e requisitos do contrato e estabeleçam as diretrizes e processos necessários para iniciar a execução de forma eficaz e eficiente. Então, em resumo, compete ao fiscal, no início da fiscalização, verificar o objeto da licitação, né? Então ele precisa conhecer o objeto da licitação, verificar os dados do fornecedor, né? Saber quem é o fornecedor com o qual ele está tratando, conhecer os prazos do contrato, isso é o básico, né? Durante a fiscalização, ele vai precisar acompanhar o cumprimento do objeto da licitação, o cumprimento dos prazos e fazer o controle de qualidade, avaliação permanente das condições de habilitação do fornecedor e a análise de documentos, né? Essa análise de documentos aqui ela é mais geral e aí ela recai sobre todos os documentos pertinentes à licitação e não apenas às condições de habilitação. Como eu já disse em outras aulas, as condições de habilitação devem permanecer durante toda a vigência do contrato. Isso é importante porque certidões vencem e as próprias condições das empresas podem mudar, né? A empresa pode vir a ser sancionada, pode sofrer alguma penalidade e isso precisa ser observado dentro da fiscalização contratual. Então é necessário ter esse zelo, ter esse cuidado, né? O fiscal precisa ser diligente no seu serviço. Isso permite, né, fazer a gestão da mudança e controle de custos, se necessário, fazer a gestão de riscos e avaliar o desempenho e analisar a documentação para entrega definitiva do objeto que nós vamos ver adiante. Ok, você iniciou a fiscalização, já foi lá, já conhece a empresa, já analisou os documentos do processo. Agora precisa partir para fiscalização propriamente dita. Fiscalização ela vai ocorrer em 4 situações, né, que são interessantes, né? Que é a fiscalização diária, mensal, periódica e por amostragem. A fiscalização diária, mensal, periódica e por amostragem reflete abordagens diferentes para monitorar e avaliar o cumprimento das obrigações trabalhistas ao longo da execução de um contrato. Cada abordagem tem as suas próprias vantagens e pode ser adaptada de acordo com as necessidades específicas do contrato e das partes envolvidas. Então, nós vamos falar, né, de cada uma delas, a fiscalização mensal, diária, periódica e por amostragem, entender do que se trata esses postulados aqui, né? Então, vamos lá.
A fiscalização diária envolve um monitoramento contínuo das atividades e condições de trabalho dos funcionários todos os dias. Né? É o cumprimento das obrigações trabalhistas em tempo real. Então, todos os dias, o fiscal do contrato estará presente na empresa, fará a sua apresentação na empresa para verificar como estão o cumprimento das obrigações trabalhistas, bem como o cumprimento das obrigações do contrato, né? Isso pode incluir verificar o registro de horas trabalhadas, garantir a conformidade com as leis trabalhistas locais, como pagamento de salário mínimo, horas extras, recolhimento de fundo de garantia, etc. E garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, é uma competência do fiscal avaliar isso diante da empresa contratada. A fiscalização diária vai permitir uma intervenção rápida no caso de ter algum problema ou alguma violação das obrigações trabalhistas, né, ajudando a evitar que problemas de tamanho pequeno se tornem problemas grandes. Então, essa é a primeira, né? A fiscalização diária, um acompanhamento diário mesmo, sistemático, daquilo que está sendo oferecido pela empresa à administração e também aos seus funcionários. O segundo ponto aqui é uma fiscalização mensal. Essa aí já é uma revisão mais abrangente das atividades e do cumprimento das obrigações, só que ocorre ao longo do período de um mês. Durante um mês, você vai lá, faz a sua fiscalização, e isso pode necessitar que você revise registros de pagamento de salários, de pagamento de benefícios, verificar o cumprimento de horas trabalhadas, de folgas, de férias, né, entre outros aspectos trabalhistas. Além de analisar a qualidade do serviço que está sendo ofertado para a administração. Então, a fiscalização que demanda um certo tempo já, um período, né, um interregno aí de 30 dias, e que exige um pouco mais de você como fiscal. Né? A fiscalização mensal vai fornecer uma visão mais holística do cumprimento das obrigações ao longo desse período, permitindo identificar tendências, padrões ou problemas recorrentes. Na incidência, né, de problemas, aliás, de problemas recorrentes, aí compete ao fiscal tomar alguma medida junto com o gestor, ou para solucionar os problemas, ou para sancionar a empresa, né, por inadimplemento do contrato. A fiscalização periódica envolve auditorias regulares e planejadas de práticas trabalhistas e geralmente são realizadas em intervalos predefinidos, né, como de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Então, veja, você tem a fiscalização diária, você faz um acompanhamento integral ali em tempo real, você tem a fiscalização mensal e aqui uma trimestral ou semestral, né, que é a fiscalização periódica. A fiscalização periódica ela pode incluir uma revisão detalhada dos registros trabalhistas, as políticas e procedimentos de RH, de contratos de trabalhos, uma avaliação de documentos, né, relacionados a pagamento de obrigações trabalhistas, enfim. Quem vai definir isso vai ser o fiscal do contrato diante da contratação que ele tem que fiscalizar. Essa fiscalização ela ajuda a garantir que as obrigações trabalhistas sejam cumpridas de maneira consistente ao longo do tempo e que permita identificar áreas de melhoria contínua. Por último, a gente tem uma fiscalização por amostragem. Esta envolve selecionar aleatoriamente uma amostra representativa de registros ou de práticas para revisão e avaliação. A fiscalização por amostragem vai permitir uma análise mais eficiente, mais abrangente das obrigações, né, do cumprimento dessas obrigações, sem necessidade de revisar todos os registros ou documentos. Né? A fiscalização por amostragem ela se torna útil para identificar padrões ou problemas em larga escala.
além de ser menos invasiva e mais econômica do que uma revisão completa. Bem, então, como a gente vê aqui, né, são 4 tipos de fiscalização, são competências do fiscal de contratos que ele precisa observar: diária, mensal, periódica e por amostragem. Ainda nesse teor, né, o TRT, na sua guia de fiscalização de contratos, diz que cabe ao fiscal as seguintes ações mensais: verificar se consta na fatura a retenção da contribuição previdenciária no valor, né, correspondente, consultar a situação da empresa junto ao SICAF, né, como eu falei, algumas empresas podem sofrer algum tipo de sanção. E onde é que isso aparece? No SICAF, né, o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores mantido pelo governo federal. Se houver, solicitar que ela regularize a situação. Se ela não regularizar, né, fazer com que ela possa ser sancionada ou até mesmo fazer com que o contrato seja rompido, né? Essas são situações que podem vir a acontecer. Atestar notas fiscais e as faturas correspondentes e também, né, solicitar extrato das contas de INSS do FGTS de qualquer empregado exatamente para verificar, né, se os encargos trabalhistas e tal estão sendo recolhidos, né, conforme devem ser. Cópia da folha de pagamento, cópia dos contra-cheques, comprovante de entrega de benefícios suplementares, né, quando for o caso, comprovante de quitação das obrigações trabalhistas em relação à rescisão contratual. Então, veja, é um grupo de situações que compete ao fiscal observar para que os serviços sejam prestados conforme devem ser, conforme manda a legislação. Nós vimos na aula anterior que é necessário que o fiscal compreenda a legislação que está sendo aplicada ao contrato que ele está fiscalizando, para que essa fiscalização ela ocorra de forma correta, para evitar que a administração venha a ser sancionada. Então, com a fiscalização diária, mensal, periódica e por amostragem, que são abordagens que podem ser usadas até mesmo de formas complementares para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas ao longo da execução de um contrato. Cada uma delas tem a sua própria vantagem e pode ser adaptada de acordo com as necessidades de cada tipo de contrato, né? Como eu falei. O importante é que se faça esse tipo de avaliação com conforme deve ser feita, né? Ok, nós fizemos a nossa fiscalização durante determinado tempo, cumprimos com todas as obrigações necessárias, né? Verificamos que a empresa cumpriu com as obrigações, agora chegou a hora do recebimento do objeto. O recebimento do objeto ele pode ser provisório ou ele pode ser definitivo. E por que existe isso? Para garantir que o objeto entregue seja realmente aquele que a administração deseja. Então, o recebimento provisório ele vai ser feito pelo fiscal do contrato mediante um termo, né? Então, o fiscal de contrato vai asseverar que o objeto foi entregue e que ele está de acordo com o contrato firmado entre as partes. Diante disso, ele vai devolver essa informação ao gestor do contrato e o objeto do contrato vai ser recebido de forma definitiva. E aí ele pode ser feito por um servidor ou por uma comissão designada. Nesse caso, também existe a análise de alguns documentos que são fornecidos pela contratada para fins de recebimento provisório, definitivo e pagamento, né? Então, essa análise de documentos aqui, ela é bem completa, né? E alguns pontos importantes a serem considerados durante essa análise são
documentação completa e conformidade, em que o primeiro passo é garantir que todos os documentos exigidos tenham sido fornecidos pela contratada. Você só vai receber o objeto se realmente a empresa contratada cumpriu tintim por tintim tudo aquilo que foi acordado, né? E aí essa documentação pode incluir faturas, relatórios de progresso, certificado de conformidade, documentação de qualidade, documentação dos empregados, relatório de descontos, enfim, pagamentos, tudo aquilo que nós já vimos ali atrás que a empresa precisa fazer com relação aos seus empregados. Também vai competir ao fiscal a conferência de qualidade e quantidade, né, verificar se as quantidades dos produtos entregues, os serviços entregues, estão de acordo com o estipulado no contrato e avaliar a qualidade desses produtos ou serviços. Né? Essa é uma ação que precisa ser feita para evitar que a administração tenha adquirido produtos de péssima qualidade. Cumprimento dos prazos, verificar se os produtos ou serviços foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, né? Pode incluir aí uma revisão de cronogramas de execução e relatório de progresso, atendimento às especificações técnicas, saber se quando foram entregues se estavam de acordo com as especificações técnicas, analisar a documentação de suporte, né? Se a empresa forneceu toda a documentação necessária para comprovar a conformidade com as obrigações contratuais. Pode incluir aí certificado de inspeção, relatório de teste, registro de conformidade, né, entre outros. E tendo comprovado que todas essas particularidades foram realmente cumpridas, vem a aprovação do fiscal de contratos. Né? Ele certifica que realmente a empresa cumpriu com aquela parcela, né, com aquela entrega daquele bem e por fim vai ser possível receber o produto, né? O fiscal recebe o produto, o objeto, de forma provisória e encaminha para o recebimento definitivo. Feito isso, o papel do fiscal é registrar e arquivar. Né? Então, após a análise dos documentos, após a verificação do cumprimento das normas do contrato, é importante manter o registro de tudo aquilo que foi realizado, registros precisos e completos de todas as atividades relacionadas ao recebimento provisório e pagamento. Se inclui arquivar todos os documentos relevantes de forma organizada e acessível para referência futura. Como já disse, a fiscalização do contrato deve ser feita em um processo próprio, né, separado do processo licitatório. Para quê? Exatamente para que tenha esse arquivamento e registro de todas as informações pertinentes à execução contratual. Então, sim, né, a fase de recebimento do objeto, ela necessita ser bem avaliada para que ocorra tanto o recebimento provisório por parte do fiscal, quanto o recebimento definitivo por parte da administração. Isso tudo visa garantir que toda a avença contratual tenha sido cumprida. Né? Para conclusão, né, a gente pode afirmar que uma abordagem cuidadosa, sistemática, detida, né, diligente, é essencial para garantir uma análise completa e precisa, contribuindo para o sucesso geral da execução do contrato. E aí nós concluímos então a nossa aula dizendo, né, que a fiscalização dos contratos ela vai muito além de uma mera formalidade. É um dever administrativo que visa assegurar os recursos públicos aplicados estejam sendo utilizados de maneira eficiente e transparente de acordo com os objetivos estabelecidos. É uma atividade importantíssima, né, para a administração e é obrigatória. Né? A própria lei impõe a necessidade. Não é critério da administração dizer se vai aceitar fazer a fiscalização de determinado contrato ou não.
Através da fiscalização diligente, a administração pública pode mitigar riscos, prevenir fraudes e garantir a qualidade na execução dos projetos contratados. E assim, ao adotar práticas de fiscalização eficazes e implementar procedimentos robustos ao longo da execução contratual, a administração promove a transparência, a integridade e a eficiência na alocação dos recursos públicos, garantindo o interesse coletivo e o bem-estar da sociedade como um todo. É isso então por hoje.